paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco que reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. O Senhor tem a graça de falar com o meu espírito, para que eu saiba dizer uma palavra valente aos que amam ouvidos. Todas as manhãs eu desperto os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei seduzido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, levantaram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César, e dizendo ser o Messias, rei. Pilatos perguntou a Jesus: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas, que lá estavam, acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou com desprezo e, por troça, mandou cobrir com um manto magnífico e remeteu a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo, e disse-lhes: Trouxeste este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não. Uma vez que não o mandou de novo, como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo e depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucificam-o! Crucificam-o! Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte, por isso vou soltá-lo, depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado. E os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidia fazer o que eles pediam. Soltou aquele que tinha sido metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhe a Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para a levar atrás de Jesus. Seguiam grande multidão do povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se tratam assim a madeira verde que acontecerá à seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois ditaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é Messias, se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados terçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: Tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós fez justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vives com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia quando as trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: A toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância observando estas coisas. Palavra da salvação. Estimados irmãos, queridas irmãs, acabamos de escutar a versão da paixão do Evangelho segundo São Lucas. E a Igreja faz-nos introduzir, começar a inaugurar esta grande semana dos cristãos justamente pela paixão. Além de ser conhecido como Domingo de Ramos, este domingo também é conhecido como o Domingo da Paixão. Caríssimos irmãos e irmãs, há um escritor que nos deixa este pensamento, que acho que nos pode ajudar a viver bem estes dias da Paixão do Senhor. Ele diz: o maior drama da hora presente da história é que os homens esqueceram a paixão do Senhor. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, nós vivemos como se não tivéssemos consciência de que um dia o Filho de Deus padeceu por nós, por causa de nós, para nos dar a vida, por causa dos nossos pecados. O Filho de Deus tomou o nosso lugar na condenação reservada a todos nós. Por isso, esta Semana Maior serve para uma certa responsabilização, para tomarmos consciência desta coisa tão simples. A que preço fomos redimidos? O quanto custou a nossa redenção? Ora, conscientes do grande valor do Santo Filho de Deus, esta Semana Grande será, pois, a ocasião para uma verdadeira reforma de vida.
responsabilização, reforma da nossa condição enquanto cristãos. Um verdadeiro caminho para nos responsabilizarmos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, diante das muitas figuras apresentadas pelo Evangelho, soldados, Herodes, Pilatos, salteadores, as mulheres que o acompanhavam desde Jerusalém e o próprio Jesus, gostaria de ressaltar a figura de apenas uma pessoa neste Evangelho, que nem é sequer Jesus. Gostaria que olhássemos hoje para o bom ladrão. Diz a Escritura, acabada de escutar, que à direita e à esquerda de Jesus foram crucificados dois salteadores, dois ladrões, duas pessoas que efetivamente portaram-se mal, tinham crimes e pelos quais estavam ali a padecer. Ora, há um que insulta Jesus: não és tu o Messias de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Diz ele, no alto da sua histeria, crucificado com Jesus e o outro. Mas o outro revela uma inteligência superior, não por ser ladrão. Aliás, ele tem plena consciência que é ladrão, que cometeu crimes, e diz: cala-te, quanto a nós fez-se justiça pelas nossas más ações, mas ele nada praticou de condenável. E depois tem a frase, talvez a mais bela e bonita deste Evangelho: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Caríssimos irmãos e irmãs, este homem deixa-nos uma bela oração para rezarmos ao longo desta Semana da Paixão. Senhor, lembra-te de mim no teu reino. De facto, caríssimos irmãos e irmãs, as nossas vidas, olhando para elas não são aquilo que nós desejamos. Olhando para trás, vamos ver páginas negras, vamos ver coisas que fizemos de que nos arrependemos, vamos ver palavras que dissemos que hoje não diríamos. Olhando para trás, para a nossa vida, vamos ver situações das quais nos arrependemos. A nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Vamos encontrar certamente alguma página da nossa vida da qual nós não nos orgulhamos. Por isso, esta Semana Santa serve para nós nos responsabilizarmos, para olharmos para aquilo que nós somos. A nossa vida é o que é, não vale a pena camuflar. Por isso, talvez não fosse má ideia que nos colocássemos no lugar do bom ladrão. Não por sermos ladrões, mas por sermos pecadores. Talvez não fosse má ideia, ao longo desta semana, fazermos um sério exame de consciência, para, no lugar deste homem, também podermos dizer a Jesus esta frase tão simples: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, na tua realeza. Caríssimos irmãos e irmãs, isto tocou o coração de Cristo, de tal maneira que Jesus lhe imediatamente disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus quer-nos todos no paraíso. Jesus quer-nos todos arrependidos, perdoados e salvos. Quando no seminário estudava estas matérias, lembro perfeitamente, como se fosse hoje, o dito do professor de Teologia. Por sinal, era aqui de São Jorge, da Freguesia de Rosais, o Dr. Janunes. Ele dizia, comentando esta passagem do Evangelho: foi o maior roubo da história, porque aquele ladrão, naquele momento, soube, entre aspas, roubar o céu, alcançar o céu. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quem sabe, se nós também temos, diante das nossas fraquezas, maldades, fragilidades e pecados, dizer ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Por isso, esta será uma bela oração para esta semana.
semana de responsabilização. São Lucas ensina-nos aqui o valor da oração. Seja aquela feita por nós, seja aquela feita por Jesus. Nós estamos ali significados naquele ladrão. Jesus, no horto, na cruz, reza. No momento da morte, reza. Jesus não grita porque se sente abandonado, mas Jesus abandona-se nos braços do seu Pai. Caríssimos irmãos e irmãs, motivos mais do que suficientes são estes para vivermos bem a Semana Santa. E nada nos separará do amor de Cristo. Por isso, ao longo desta semana, não deixemos que nem os afazeres, que nem as coisas que gostamos de fazer, nem sequer o rally, nos afaste daquilo que nos salva. Meus amigos caríssimos, sintamos-nos, pois, todos chamados à intimidade com o Senhor. Não deixemos que nada nos afaste dele, nem os nossos pecados. Tenhamos a humildade de lhe dizer, como disse este homem: Senhor, lembra-te de mim. Que ao longo da nossa Semana Santa, se nós nos lembrarmos desta oração todos os dias, certamente vamos reconhecer as nossas fragilidades, mas sobretudo vamos com uma grande confiança, porque se Jesus perdoou e levou para o céu o ladrão, é certamente que nos levará a nós diante do nosso arrependimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora proceder à celebração do sacramento da Santa Unção. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Evangelho recorrem os doentes para implorar a cura e que tanto sofreu por nós, está presente no meio de nós, aqui reunidos em seu nome. Ordenamos-nos, mediante o apóstolo Santiago: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da Igreja que orem sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o confortará. E se tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confiemos, pois, estes nossos irmãos, doentes no corpo ou na alma, ao amor e ao poder de Cristo, para que encontrem alívio e a saúde. Irmãos, com a oração da nossa fé, peçamos ao Senhor por estes nossos irmãos que vão ser ungidos e imploremos humildemente: visitai-os, Senhor, com a vossa misericórdia e confortai-nos com a santa unção. Oremos ao Senhor. Livrai-nos de todo o mal. Oremos ao Senhor. Aliviai os sofrimentos de todos os doentes. Oremos ao Senhor. Ajudai os que tratam dos doentes. Oremos ao Senhor. Livrai-os do pecado e de toda a tentação. Oremos ao Senhor. Concedei vida e saúde àqueles a quem, em vosso nome, vamos impor as mãos. Oremos ao Senhor. Os vossos servos, Senhor, vão ser ungidos na fé com este óleo santo, mereçam ser consolados nas suas dores e confortados nas suas enfermidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco, que reina a unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. Amém. Pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que libertes os teus pecados e te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que liberte os teus pecados e te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que liberte os teus pecados e te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que liberte os teus pecados e te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém.
graça, renovação da graça e vida, misericórdia, Senhor, para que liberta dos teus pecados ele salve, e na sua bondade alivia os teus sofrimentos. Amém. Por esta salvação, misericórdia, Senhor, a graça do Espírito Santo. Amém. Para que liberta dos teus pecados ele salve, e na sua bondade alivia os teus sofrimentos. Amém.
por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores, não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. De igual modo, no fim da ceia, o cálice de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria Fátima Souza, Manuel Azevedo Souza e restantes familiares defuntos, Manuel Merenciano Souza. Por alma de Manuel Vieira, a Albertina Souza e por todos os seus parentes falecidos. Por alma dos pais e todos os parentes falecidos de Florinda Aguiar. Por alma de António Durval de Reis. E pelas almas benditas todas do purgatório, as esquecidas e abandonadas, cumprimento de promessas e ação de graças, e de todos os que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a quem peço por uma intenção particular, pela paz do mundo inteiro, pela nossa ouvidoria e pelo aumento e perseverança das vocações. São José, seu esposo castíssimo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Antão, nosso padroeiro, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Saciados com estes dons sagrados, nós nos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazemos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-se um bocadinho, por favor. Amanhã, segunda-feira, haverá missa às 9 da manhã na Igreja de São Francisco. Na terça, às 5 da tarde, o funeral da Senhora de Família. Na quarta-feira, via sacra às 6 da tarde, em São Tomé, seguida de missa às 6h30. Depois, entramos no período pascal, os dias mais santos e importantes do ano litúrgico: quinta, sexta, sábado, santo e domingo de Páscoa. Este ano, e depois de ter ficado decidido na reunião do Conselho Pastoral Interparoquial das nossas duas paróquias, a Semana Santa terá uma alteração. Vamos fazê-la interparoquialmente, ou seja, as duas paróquias juntas, uma só celebração. Por isso, Santo Antão terá celebração na Quinta-feira Santa, a missa do Ave Pés e a instituição da Eucaristia às 8 da noite, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento da meia-noite. A Sexta-feira Santa será no topo, à 1 da tarde, com a celebração da Paixão, seguida da procissão do enterro do Senhor. A Vigília Pascal será também no topo, às 8h30 da noite, no sábado, com a bênção do pão novo da água nova. E o domingo de Páscoa será em Santo Antão, às 11 da manhã, seguido da procissão da ressurreição, até ali em cima ao centro, e voltando para a igreja. Assim, repito, quinta-feira santa, 8h30 aqui, sexta-feira santa, no topo, à 1 da tarde, sábado santo, 8h30 da noite, no topo, e domingo de Páscoa, aqui, às 11 da noite. Façamos o possível para participarmos nesta união. Foi uma das coisas que o Sr. Bispo pediu depois da visita pastoral, constituíssemos aqui no topo uma verdadeira unidade pastoral. Já temos dado alguns passos para construir esta unidade. Já o Conselho Pastoral é único, a catequese é única e agora também as celebrações mais importantes do ano serão únicas. Por isso, participemos. Na quinta e na sexta-feira santa, esta triste ideia de fazer um rally nos dias santos da Semana Santa, pois paciência, pois procuremos participar nas celebrações. Primeiro a nossa fé e depois o divertimento. Lembro que na Sexta-feira Santa é dia de nós não fazermos qualquer trabalho e mexermos com as coisas, só aquilo que é absolutamente necessário. Dos antigos nós recebemos uma educação, os antigos diziam que na Sexta-feira Santa as galinhas mexem com os ovos. E fazer um rally na Sexta-feira Santa é bem triste. Uma falta de respeito pela morte do Senhor. É verdade que cada um vai ao que quer, mas devia haver um pouco mais de sensibilidade e não fazer estas coisas num dia tão santo como é a Sexta-feira Santa. Mas, enfim, é o que é. Também, depois da Páscoa, começam os jantares. E para as pessoas que vão ser mordomas, peço que passem ali na Secretaria do Centro Social para levantarem a sua declaração para o abate dos animais. Como vocês sabem, precisa da declaração do pároco para que o abate dos animais seja gratuito. Portanto, as pessoas que vão ser mordomos levem o número de identificação de cada animal e a Cecília, ali da Secretaria, passa a necessária declaração. Também pediram para informar que se encontram à venda os seguintes prédios: um prédio urbano e alguns prédios rústicos na Cancelinha, dos herdeiros de Maria da Conceição Azevedo. Os interessados vão fazer uma proposta de envolve fechado e entregá-los a qualquer uma das duas cooperadoras, a Rua Nova do Topo, Maria Sabino Pereira e a professora Cidália Pereira Brasil. Já de seguida vamos viver a nossa procissão de passos e desde já agradeço àqueles que se disponibilizaram para levarem os adouros, quem preparou as coisas todas, desde a minha igreja, passando pelos padres,
à nossa catequese que nos vai ensinar, enfim, todos, a uns e a outros, e como eu, agradecimento por isso, vamos, se os catequistas agora parem uns minutos e depois para sairmos em procissão. Os senhores que ficaram destinados para ir para cima para o centro não vão sem nos levarem a chave. E para além dos 4 que ficaram para levar Nossa Senhora, é preciso mais 3, 2 para a e 1 para a cruz. Os outros, os senhores padres têm que fazer oficinas à Cristina e depois também vai ser preciso mais 3 pessoas para ajudar a levar o diabo. Portanto, vamos viver com fé e devoção a nossa procissão de palcos. Senhor, esteja convosco. Olhai dignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual o vosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Abençoe-vos Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Fiquemos em paz do Senhor.